Por volta de 1890, nas antigas farmácias da Alemanha e da Suíça, prateleiras inteiras de frascos escuros guardavam um poder que hoje nos foi negado. Não eram folhas secas para chá, mas extratos líquidos, potentes, chamados tinturas. Neles estava a diferença entre o remédio verdadeiro e a água com sabor que nos ensinaram a beber. Aquele conhecimento, o segredo da extração alquímica, foi enterrado de propósito. Eles sabiam que a verdadeira força de uma planta não se entrega com água quente. É preciso uma chave química, um solvente capaz de destrancar o cofre celular e arrastar para fora o tesouro que a natureza escondeu lá dentro. E isso não era um segredo. Estava tudo documentado nas farmacopeias oficiais da época, os livros que guiavam todos os boticários. Cada frasco de vidro âmbar rotulado Tinctura arnicae ou Tinctura valerianae era a prova física de uma medicina autônoma e barata, uma ameaça direta ao modelo industrial que estava nascendo, um modelo que não lucra com a sua cura, mas com a sua compra repetida. E assim, esse conhecimento foi sistematicamente silenciado, não com uma proibição, mas com uma campanha de um século para transformar o poder em placebo. Hoje nós vamos desenterrar essa ciência. Bem-vindo ao Tesouro Verde. Se você sente que foi enganado a vida inteira e está pronto para retomar sua autonomia, se inscreva, pois o que vamos revelar aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga a farmácia que cresce no seu quintal. O nome dele foi quase completamente apagado dos livros. Jacob Hauser, nascido em 1852, não era um cientista de laboratório com avental branco. Ele era um boticário e agricultor do cantão de Appenzell, na Suíça. Um homem que entendia a terra com as mãos e a química das plantas com a prática. Ele via a natureza não como um recurso a ser explorado, mas como uma tecnologia a ser compreendida. E o que ele descobriu e documentou no final do século XIX foi uma ameaça tão grande ao sistema que estava nascendo que precisou ser enterrado sob o peso da burocracia e do descrédito profissional. A prova de sua obra, a âncora que nos impede de duvidar, está registrada na patente suíça número CH 1887 EA4. O título oficial era Método de Extração Fitoquímica por Solvência Dinâmica. Para nós, é a chave do cofre. Hauser aplicou os princípios da extração por tintura não apenas para a saúde humana, mas para a saúde das próprias plantas. Ele acreditava que, se uma tintura de arnica podia destravar o poder anti-inflamatório para um músculo humano, uma tintura de urtiga ou cavalinha poderia fazer o mesmo pelo sistema imunológico de um vegetal. E os resultados foram assustadores. Pareceria um conto de fazendeiro, uma ficção rural, se não fossem os registros fotográficos e os relatórios meticulosos que acompanharam seu pedido de patente. Nós estamos vendo agora uma dessas fotos amarelada pelo tempo. Nela, Jacob Hauser, um homem de estatura média, está de pé ao lado de um pé de milho. Mas o milho não é normal. A planta atinge 4 metros de altura e as espigas, visíveis na imagem, têm o tamanho do antebraço de um homem adulto. Em outro relatório, ele descreve colheitas de tomates onde cada fruto pesava, em média, 800 gramas. Com a polpa densa e um vigor que as plantas modernas, viciadas em veneno, jamais conhecerão. Suas abóboras eram do tamanho de pequenos barris, e suas batatas, ao serem desenterradas, formavam muralhas de tubérculos sob o solo. Ele conseguiu isso sem uma única gota de fertilizante químico. Sua técnica era simples e genial. Ele criava tinturas concentradas de plantas bioacumuladoras, como o confrei e a urtiga, e as diluía em água, aplicando-as diretamente nas raízes. Era como dar uma injeção de vitalidade pura na veia da terra. Ele estava, na prática, alimentando a vida do solo com a própria essência concentrada da vida. Hauser não estava criando um produto para vender. Ele estava documentando um processo para libertar o agricultor da dependência de insumos externos.
E isso para a nascente indústria agroquímica alemã, que começava a sintetizar seus primeiros fertilizantes a partir de processos industriais. Era uma declaração de guerra. Seu trabalho não foi proibido com alarde. Foi algo muito mais sinistro. Foi silenciado com burocracia. A patente foi arquivada sob a classificação de curiosidade agrícola sem viabilidade comercial. Comitês de agronomia da época, já com membros financiados por essas novas corporações, taxaram seus métodos de não científicos e folclóricos. Eles pegaram a prova viva da autonomia e a trancaram numa gaveta, porque a libertação de um nunca pode ser o modelo de negócio de outro. O que Jacob Hauser provou é que a natureza já contém em si a solução para sua própria abundância, e que a chave para essa abundância é a extração correta. Eles não enterraram um método, eles enterraram a nossa independência. Mas como? Como um simples extrato de planta poderia gerar um crescimento tão explosivo, tão fora da curva? A resposta não está na química, como nos fizeram acreditar. Está na física. O que Jacob Hauser redescobriu não foi um adubo, foi um interruptor. Para entender o que foi suprimido, você precisa esquecer por um momento a biologia que te ensinaram na escola e olhar para o mundo como ele realmente é, um circuito elétrico gigante. Entre a superfície da Terra e a ionosfera, a dezenas de quilômetros acima de nós, existe uma diferença de potencial constante. Estamos falando de centenas de milhares de volts. A Terra tem uma carga predominantemente negativa e a atmosfera uma carga positiva. O planeta é uma pilha natural, uma bateria de escala continental, e nós vivemos e caminhamos dentro do seu campo elétrico. Agora, olhe para uma planta. O que ela é? Não é um objeto passivo. Ela é uma antena de carne e osso projetada pela natureza para se conectar a esse circuito. Suas raízes fincadas no solo estão conectadas ao terminal negativo. Suas folhas, apontadas para o céu, buscam o terminal positivo. Esse fluxo constante de íons, essa corrente elétrica sutil, é a verdadeira força vital que anima o crescimento. Muito mais do que a simples absorção de nutrientes. É a energia que comanda a biologia. E é aqui que o crime foi cometido. Os fertilizantes químicos modernos, especialmente os baseados em sais de nitrogênio, criam uma barreira isolante no solo. Eles agem como uma capa de borracha cortando a conexão da planta com o polo negativo da terra. Nós encharcamos o solo com veneno e nos perguntamos por que as plantas se tornaram frágeis, doentes e dependentes de mais veneno. Nós as desconectamos da fonte de energia primária. O gênio de Hauser e o segredo de suas tinturas era a restauração dessa condutividade. Plantas como a urtiga e a cavalinha são bioacumuladoras de minerais, incluindo o sílicio e traços de cobre. Quando ele criava sua tintura, ele não estava apenas extraindo nutrientes, ele estava criando uma solução supercondutora. Ao aplicar esse extrato diluído nas raízes, ele fazia duas coisas. Primeiro, ele limpava o isolamento químico deixado pelos sais. Segundo, ele entregava minerais numa forma iônica, prontamente disponível, que transformava o sistema vascular da planta num verdadeiro cabo de alta performance. A planta não era mais um fio enferrujado, ela se tornava um supercondutor biológico. Esse restabelecimento súbito da corrente elétrica dispara o que os biólogos chamam de potenciais de ação nas células. É um choque sistêmico, um sinal de alerta que acorda o sistema imunológico e os hormônios de crescimento da planta. É uma ressurreição elétrica. A planta, sentindo essa energia pura fluindo novamente, entra em um estado de abundância e defesa, crescendo de forma explosiva, não porque foi alimentada, mas porque foi religada. E agora você entende a ameaça. A indústria agroquímica não vende produtos, ela vende a desconexão. O modelo de negócio deles depende de plantas eletricamente isoladas, fracas, que precisam da muleta química para sobreviver. O método de Hauser oferecia a libertação. Ele provou que a autonomia não vem de um saco de adubo,
mas do entendimento de uma lei fundamental da natureza que eles tentaram desesperadamente nos fazer esquecer. Eles não enterraram uma técnica agrícola, eles enterraram a física da vida. O que aconteceu com Jacob Hauser não foi um acidente, foi um protocolo. O método que eles usam para enterrar qualquer conhecimento que nos dê autonomia é sempre o mesmo. Primeiro, o descrédito profissional, depois, o sufocamento burocrático e, por fim, o apagamento histórico. A ressurreição elétrica das plantas, a prova viva de que a natureza não precisa de veneno para ser abundante, foi apenas um dos capítulos que eles arrancaram do grande livro da autossuficiência. Eles fizeram exatamente a mesma coisa com a nossa própria saúde. A mesma lógica de desconexão que aplicaram no solo, eles aplicaram no nosso corpo. A mesma indústria que vende o adubo químico para a planta doente é a que vende o remédio sintético para o corpo inflamado. O modelo de negócio é idêntico: criar a dependência, vender a muleta e proibir o conhecimento da cura definitiva. O que nós revelamos sobre Hauser é apenas uma das chaves. Em nossas investigações, nós desenterramos mais de 10 outros protocolos de autonomia que foram sistematicamente suprimidos. Protocolos como o segredo dos boticários de 1890 para transformar qualquer erva do seu quintal numa farmácia líquida 10 vezes mais potente que um chá, usando um solvente que você já tem em casa. O código para recriar a terra preta amazônica em qualquer tipo de solo, transformando areia morta num motor biológico autofertilizante. A ciência proibida de usar minerais específicos para criar antenas passivas que protegem sua horta de pragas e doenças, sem usar uma gota de veneno. O método para quebrar a trava genética de sementes híbridas e voltar a produzir suas próprias sementes ano após ano, se libertando para sempre do cartel que te obriga a comprá-las todo plantio. Cada uma dessas técnicas é uma ameaça direta a um pilar da indústria da dependência. Cada uma delas foi taxada de folclore, pseudociência ou inviável comercialmente. E é claro que são inviáveis comercialmente, porque o objetivo delas não é o comércio, é a libertação. Eles não querem que você tenha uma farmácia no seu armário que dura uma década. Eles preferem que você compre a caixa de sachês de chá que acaba em uma semana. Eles não querem que você tenha um solo que se alimenta sozinho. Eles precisam que você compre o saco de adubo todo semestre. A autonomia não gera lucro recorrente. A sua independência é o maior inimigo do modelo de assinatura que rege o mundo moderno. Por isso, nós fizemos algo. Nós reunimos todo esse conhecimento suprimido, cada um desses protocolos de libertação, em um único dossiê. Um guia completo para retomar o controle. Se você sente que está pronto para ter acesso a todo esse arsenal, o mapa para o Tesouro Verde está no primeiro link aqui na descrição. Mas o conhecimento só se torna poder quando é compreendido em sua totalidade. E para entender a profundidade do engano, precisamos voltar aos frascos de vidro escuro daquelas farmácias suíças e entender a alquimia que eles nos fizeram esquecer. Para entender por que o método de Jacob Hauser foi enterrado, você precisa entender que a abundância da natureza é o maior inimigo da indústria. O crime não foi agronômico, foi econômico. No início do século XX, o mundo mudou para sempre. 2 químicos alemães, Fritz Haber e Karl Bosch, desenvolveram um processo para arrancar nitrogênio do ar à força, usando altíssimas pressões e temperaturas. Era uma alquimia industrial, nascida para fabricar explosivos para a Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, essas gigantescas fábricas de morte precisavam de um novo mercado. E elas o encontraram no campo. A mesma tecnologia que criava munição foi reembalada para criar fertilizantes sintéticos. A produção explodiu. Antes da guerra, a agricultura global dependia de fontes orgânicas. Depois, nós vimos a produção de amônia sintética saltar de algumas dezenas de milhares para milhões, e depois centenas de milhões de toneladas.
Eles criaram um produto viciante e o venderam como progresso. E aqui está a lógica fria e brutal que eles não querem que você entenda. O método de Hauser é uma solução definitiva. Você aprende a fazer a tintura uma vez, usando plantas que crescem de graça no seu terreno, e você se liberta para sempre. O custo é quase zero e o conhecimento te dá autonomia. Agora, olhe para o modelo deles. O adubo químico cria um ciclo vicioso. Ele alimenta a planta, mas mata a vida do solo, os micro-organismos que disponibilizam os nutrientes de forma natural. Com o solo morto, a planta se torna completamente dependente da próxima dose do veneno azulado que você compra no saco. Não é uma solução, é uma assinatura perpétua de dependência química que garante um fluxo de lucro recorrente e infinito para eles. A sua autonomia é uma ameaça direta ao modelo de negócio deles. Por isso, o silenciamento de Hauser foi um projeto. As novas faculdades de agronomia, muitas vezes financiadas por essas mesmas corporações químicas, começaram a formar gerações de técnicos que só conheciam a linguagem dos sacos de NPK. O conhecimento ancestral, a ressurreição elétrica, foi ridicularizado em artigos e congressos. Foi taxado de pseudociência, de misticismo rural, de folclore de camponês. Eles usaram a autoridade da ciência, que eles mesmos compraram, para fazer você sentir vergonha de confiar na sabedoria da terra. Eles precisavam que você acreditasse que a natureza era falha e que a solução vinha de um laboratório, não do seu quintal. Eles não venderam um produto, eles venderam uma ideia. A ideia de que você é incapaz e de que a natureza não é o suficiente. Enterrar o trabalho de Jacob Hauser não foi para proteger o agricultor de um método ineficaz. Foi para proteger um mercado bilionário da ameaça da sua libertação. Você pode pensar que a história de Jacob Hauser é apenas isso, uma história. Um conto de um século atrás, enterrado em uma patente suíça amarelada. E por 100 anos, foi exatamente o que eles quiseram que fosse. Uma curiosidade folclórica, fácil de descartar. Mas a verdade tem um jeito teimoso de vir à tona. E no nosso tempo, a prova final, a validação irrefutável do que aquele boticário suíço descobriu, não veio de um agricultor de botas sujas, mas do lugar que eles mais respeitam e temem. O laboratório moderno. O que vamos revelar agora é a confissão silenciosa do próprio sistema. Nós estamos falando de uma série de estudos publicados discretamente, quase em segredo, ao longo da última década pela Academia Chinesa de Ciências Agrícolas. Eles não estavam procurando por Hauser, é claro, o nome dele foi devidamente apagado. Eles estavam investigando os efeitos da chamada bioestimulação mineral e da eletrocultura na agricultura em larga escala. E o método que eles decidiram testar entre dezenas de outros era assustadoramente familiar. Extratos líquidos, tinturas concentradas de plantas ricas em sílica e minerais condutores, urtiga, cavalinha. As mesmas chaves biológicas que Hauser usou para religar suas plantas à energia da terra. Os resultados, publicados em periódicos técnicos de difícil acesso e escritos em mandarim, são uma bomba atômica silenciosa. Em um experimento massivo, um teste de campo cobrindo mais de 50 mil hectares de soja e milho, eles registraram, com a frieza dos números que não podem ser contestados, o seguinte: primeiro, uma redução na necessidade de pesticidas e fungicidas químicos em mais de 70%. As plantas eletricamente despertas ativaram seu próprio sistema imunológico, tornando-se uma fortaleza contra pragas. Segundo, um aumento médio de produção de 22%. Mais grãos, mais peso, mais densidade nutricional, sem uma única gota a mais de adubo sintético. E terceiro, um aumento drástico na resistência das lavouras à seca e a estresses climáticos. As raízes, estimuladas pela condutividade, cresceram mais fundo, buscando água onde as plantas viciadas em química já teriam morrido. Isso não está na capa das revistas de agronegócio por uma razão muito simples.
É a prova, em escala industrial, de que o modelo inteiro de dependência química não é apenas tóxico, é ineficiente. Eles provaram, usando seus próprios métodos científicos, que é possível produzir mais, com mais qualidade e com muito menos veneno, usando uma tecnologia que custa centavos para ser produzida e que qualquer um pode fazer no próprio galpão. O silêncio da indústria ocidental sobre esses estudos é ensurdecedor. Eles não podem refutar os dados, então eles os ignoram. É o mesmo protocolo de 100 anos atrás, adaptado para a era digital. Não proibir, mas sim enterrar a informação sob uma montanha de ruído, artigos irrelevantes e paywalls acadêmicos. A ciência deles, quando usada com honestidade, apenas confirma a sabedoria que eles tentaram apagar. O que Jacob Hauser provou com um milho gigante na Suíça, eles agora provaram com planilhas e gráficos em Pequim. A verdade é uma só, e ela atravessa os séculos. A natureza não precisa do veneno deles. Ela só precisa ser religada. Chega de teoria. Chega de apenas ouvir a história do que eles nos roubaram. Agora, nós vamos reconstruir a tecnologia que eles enterraram. O que vou te entregar não é uma receita, é um protocolo de libertação. A ferramenta para religar o circuito da vida no seu próprio quintal. Pegue papel e caneta, porque os detalhes são a diferença entre a mágica e o fracasso. Nós vamos construir a antena de ressurreição de Jacob Hauser. Você vai precisar de uma única coisa: fio de cobre nu, sem capa, sem verniz. A bitola ideal está entre 12 e 14, grossa o suficiente para ser firme, mas maleável. O primeiro segredo está na forma. Você vai enrolar este fio em uma espiral, como uma mola de caderno antiga. O diâmetro da espiral deve ter cerca de 4 dedos. Agora, a instrução crítica, a que foi propositalmente confundida em todos os manuais modernos que tentaram imitar isso. Para nós, aqui no Hemisfério Sul, a espiral deve ser enrolada em sentido anti-horário, se você olhar de cima para baixo. No Hemisfério Norte, o oposto é verdadeiro. Isso não é misticismo, é física. Você está alinhando a antena com o fluxo natural do campo eletromagnético da Terra. Fazer no sentido errado é como remar contra a correnteza. Deixe uma haste reta de mais ou menos 30 centímetros, sobrando em uma das pontas, como um cabo. Essa haste será sua âncora na Terra. A outra ponta, a que fica para cima. Você pode enrolar em uma espiral menor ou simplesmente apontá-la para o céu. Agora, o segredo técnico final, a chave que tranca ou destranca todo o potencial, a instalação. A haste de cobre não deve ser simplesmente fincada no solo. Ela precisa ser alinhada com o norte magnético. Use uma bússola simples, pode ser a do seu celular. A face aberta da sua espiral deve estar apontada para o norte. E a profundidade. A espiral principal deve ficar exatamente um palmo abaixo da superfície do solo, enterrada, com apenas a ponta da antena superior visível. Você acaba de criar um vórtice eletromagnético passivo que puxa a energia da atmosfera para o solo, quebrando o isolamento químico e religando suas plantas. Agora vem o desafio. O nosso teste de risco zero contra o sistema de US$ 1 trilhão. Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você duvide e que você teste. A construção desta antena vai te custar menos que um café na padaria. Escolha 2 plantas idênticas em 2 vasos idênticos com a mesma terra. Em um deles, instale a antena. No outro, não faça nada. Regue as 2 da mesma forma e observe. Em 30 dias, a natureza vai te dar a resposta que eles passaram um século tentando silenciar. Você não tem absolutamente nada a perder, exceto a sua dependência. Eles contam com a sua inércia. Contam que você vai achar isso estranho demais para tentar. Eles venceram por um século, não porque a tecnologia deles era melhor, mas porque a nossa preguiça era maior que a nossa desconfiança. Hoje, nós quebramos esse ciclo. A pergunta final que eu te deixo é esta: o que você ousaria tentar se o dinheiro não fosse o mestre do mundo?
Se você está pronto para ver os resultados com seus próprios olhos, inscreva-se e ative as notificações, porque o próximo arquivo que vamos abrir revela como transformar essa mesma energia em uma arma silenciosa contra as pragas. A libertação é um processo e nós apenas começamos.